Senhor, nós estamos em Tua presença. Não existe lugar melhor do que este, como nós nos sentimos tão bem por estarmos aqui. Nossa alma se alegra quando chegamos diante do Senhor. Há um regozijo dentro de nós quando cantamos. E nós podemos ver a Tua presença se manifestar. E quando há uma verdadeira adoração, o Senhor está lá. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Por isso que o Senhor está entronizado entre os serafins. Há um grupo de anjos, queimadores de sacrifício, que estão adorando ao Senhor 24 horas. E eles estão proclamando a sua santidade. E o Senhor reverenciado e adorado nos céus. Mas há um povo aqui na terra que também se junta na adoração e pode reconhecer que há um Deus santo também. E queremos proclamar Tua santidade e dizer: Senhor, esteja livre em nosso meio. Não queremos que nada impeça a Sua presença, nada impeça o Senhor de agir, de operar, de fazer Suas obras. Faça isto, Senhor. Que o nosso coração seja tomado, que as pessoas sejam curadas de suas enfermidades físicas, emocionais, que o Espírito Santo venha e resolva os problemas, que haja salvação, libertação, que são as obras que o Senhor sabe fazer. Pai, permita que Sua palavra venha ao nosso coração na unção do Seu Espírito. Tome o controle da minha boca, da minha mente, do meu corpo completamente. Porque aqui estão Teus filhos e o Senhor ama seus filhos e trabalha em prol dos seus filhos, Sua noiva, Sua igreja. Nós queremos Te adorar e Te bendizer e agradecer em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele está conosco, o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Que selo? O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Que coisa maravilhosa e tremenda. Será que isso pode alegrar o nosso coração? Deus tem um selo, e o selo de Deus
fundamento de Deus fica firme com este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. E quem é dele, que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém? Podemos sentar, meus irmãos? Outra 438 do Mário, eu gosto dele. Eu vim andando só, pisando o pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. Desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Sim, foi assim que um dia em mim raiou a vida. O dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção. E desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Graças a Deus que eu vi Jesus, mas Ele me viu também. E é isto que nós estamos felizes esta noite, porque Ele nos viu.
Aliás, foi ele que primeiro nos viu. A Bíblia diz que nós o amamos, sabe por quê? Porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Feche seus olhos, vamos pedir para o Senhor falar conosco. Irmão Ismael, chega aqui. Irmão Ismael. Ore ao Senhor. Diga, Senhor, fala comigo esta noite. Senhor, nós estamos esperando algo de Ti. E há uma expectativa em nosso coração para que Tu fales. Porque nós viemos à Tua presença para ouvir a Tua voz. E há uma voz sendo ecoada. Um alarido, uma mensagem que está vindo, que está tomando vidas, transformando e fazendo filhos para Deus. É esta voz que nós queremos seguir, a Tua voz. Ó Senhor, que o Senhor fale através de Sua palavra, às nossas vidas e aos nossos corações, pois nós adoramos em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem, o Senhor conhece os que são dele. Deus não se confunde, nem erra endereço. Eu sempre digo isto. Ele sempre vai no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. E isto é pura verdade. Eu estava falando para os irmãos e vendo algo tão importante. Quando Deus quer fazer uma coisa, Ele movimenta sempre uma cidade, uma família, alguém. Ele sempre estende a mão e vai trabalhar conforme o seu plano. E você vê que quando Deus quer agir, Ele age. Ninguém pode impedir Deus quando Ele quer fazer algo. Quando Jesus estava para vir ao mundo, que Ele estava para nascer como um pequeno bebê, uma criança, Deus estava se movimentando, porque este plano para trazer Jesus à terra já era um plano que estava desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o cordeiro já tinha sido imolado, ele já tinha sido sacrificado, antes que o mundo fosse criado. E você vê que quando ele vai trazer Jesus em cena, ele vai num homem chamado Simeão. Eu estava lendo sobre a vida deste homem e pensando nele. Por que Deus trabalha com um homem que era um sacerdote, que já estava até fora do seu turno? Ele então já era um homem velho. Talvez já nem cumpria mais os seus turnos em Israel, de sacrifícios para ministrar perante o povo. Estava lá, mas a Bíblia fala algumas particularidades de Simeão, se você abrir a Bíblia, no Evangelho de Lucas, e você vai ver este homem na Escritura, não é? No capítulo 2, versículo 25, eu quero começar com isto aqui, por umas pequenas palavras. Ele diz assim: e havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Olha quem era este homem. Ele não era um homem qualquer, não. Ele era um homem justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Ele esperava algo. Ele estava esperando a consolação. Que consolação era esta? Existia dentro do povo de Israel um anseio, um anelo. Eles aguardavam ansiosamente o Messias. E este homem, ele colocou no seu coração, olha só, que Deus não se dirige a qualquer pessoa. Tem que ter um requisito para que a pessoa seja o objeto da misericórdia, o objeto da intenção de Deus. Por quê? Porque Deus conhece os que são seus. Você não vê o que Paulo disse? Agora veja que a característica daquele homem era reto, justo, quer dizer, reto, temente a Deus, e esperava, havia uma esperança no coração dele. A consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
O que é mais importante dizer isto? E eu disse para os irmãos ontem em Blumenau que o Espírito Santo nem tinha descido ainda. O Espírito Santo só veio derramado no Pentecoste, depois que Jesus veio, depois que ele morreu, 50 dias depois, o Espírito Santo desce. Mas a Bíblia diz que este homem, ele foi agraciado. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele, mesmo antes do Espírito Santo ser derramado sobre a terra. Isso você não vê que é uma particularidade boa? Por que um homem desse alcançou essa graça de ter o Espírito Santo sobre ele? Porque ele tinha algo no seu coração que ardia. É por isso que eu digo que o eleito, ele tem algo dentro dele, que já vem, desde o seu nascimento. E que Deus conhece, porque é como se fosse um imã de atração, de algo que está ali, um receptor que Deus coloca. Que diz, a palavra é colocada, e ela é atraído pela palavra. Simeão, ele estava sobre a terra, cumprindo os seus compromissos espirituais com a lei, porque ele era um sacerdote da lei, já tinha cumprido os seus turnos, já estava velho, mas ele tinha algo a mais, que os outros não tinham. Não esqueça que tinha Caifás, que era o pastor nacional, e tinha o presidente da igreja, que era o sumo sacerdote. Tinha o Anás, que era o pastor, e o Caifás, que era o sumo sacerdote, sobre todos os sacerdotes. Mas não fala que Caifás, Anás tiveram o Espírito Santo sobre eles, nem que aguardava a consolação de Israel. Não tinha. Mas o Simeãozinho tinha algo dentro dele. O Simeão estava lá reto, justo e orando, Senhor, eu tenho um anseio no meu coração. Senhor, um anelo na minha alma. Senhor, eu leio tanto a Escritura. Eu sei que o Messias vai vir. Eu sei que aquelas profecias de Isaías que já fazem 700 anos, quem sabe se não está na hora de cumprir. E aquilo ardia no coração daquele homem. Aquilo falava algo dentro dele. Aquilo sobressaía. Ele não vivia uma vida normal. Ele vivia orando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E o que aconteceu? Versículo 27, aliás, versículo 26 diz, e fora-lhe revelado. Você não acha interessante isto na Bíblia? Falando de revelação para um homem que vivia no tempo da lei, porque você vê que Deus trabalha através da revelação. E fora-lhe revelado, oh meu Deus, preste atenção nisso, pelo Espírito Santo, disse Simeão, eu tenho visto as tuas orações, tuas lágrimas, tenho visto o anseio, tenho visto o anelo que arde dentro de você. Então eu estou aqui. Um dia Deus desceu e falou com ele, eu vou te contar um segredo, Simeão, tu não vais morrer antes que tu veja o Cristo do Senhor. Isso não arde em nosso coração? Não veio por qualquer... Ele não viu isso num culto, não, porque no culto de Israel não se ouvia estas coisas. Não era o Anás que ia pregar isso para ele, porque Anás nem estava com isso ardendo no seu coração, nem o Caifás, nem nos cultos da sinagoga, não tinha condição. Mas Deus veio pessoalmente e revelou para ele. Ele foi um homem revelado porque dentro dele tinha algo. Deus conhece os que são seus. Eu estou pregando isto esta noite. Não é para qualquer um que Deus vai se revelar. Não é para qualquer pessoa que Deus vai se mostrar. Não é para qualquer pessoa que Deus vai contar os seus segredos. Mas é para aquele que Ele os viu antes da fundação do mundo. Porque Deus conhece o que são seus. Estou lendo a Escritura. Simeão, tu não vais morrer. Tu estás velhinho, é verdade. Tu já está quase no fim da vida. Mas tu não vais morrer. Antes, Simeão, antes que tu veja o que tu estás anelando, esse anelo do teu coração, tu queres ver o Cristo vir, tu queres ver o Messias chegar, não é verdade? Pois eu te digo que tu serás beneficiado, agraciado, foi a minha graça sobre ti, tu não vais morrer antes que tu veja o Cristo do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia! Oh meu Deus! Mas quando Deus trabalha, Ele não trabalha, Ele conhece. Meu irmão, não tinha tanta gente em Israel? Tinha igrejas, sinagogas, todas elas com a Bíblia na mão, como nós vemos hoje, todas elas falando do Cristo, todas elas dizendo que o Messias viria, todas elas nos cultos como nós estamos fazendo aqui com a Bíblia na mão, todas elas, mas não foi para nenhuma delas que Ele se revelou. Não é estranho isto? Não é estranho isto? Você diz, mas não se revelou? Não! Porque Anás e Caifás foram os primeiros que ficaram na frente do povo mandando crucificar o Cristo, o Messias, que eles estavam aguardando dentro da Escritura.
Eles foram os primeiros que disseram, solta o Barrabás, e esse pode crucificar. Nós mandamos, nós ordenamos, nós somos os pastores em Israel, e ordenamos que ele seja crucificado. Então eles não tinham a revelação do Cristo. Deus não conheceu eles como seus. Muito embora eram pastores, muito embora eram os sumos sacerdotes, mas Deus não os conheceu. Eles não eram seus, não eram dele. Não é estranho isto? Mas o Simeãozinho estava lá, reto, temente a Deus. E algo tinha dentro dele ali que pulsava. Algo tinha dentro dele que se movia. E o Espírito Santo veio. Não vais morrer, rapaz, antes que tu veja o anseio do teu coração. Meu Deus, isso não mexe com a gente? Claro que mexe. Meu Deus, se você vai para o versículo 36, tinha uma irmãzinha também, chamada Ana, e ela era uma profetisa, e ela era até cega. O profeta diz que ela era cega, ela não tinha como ver as coisas, nem ler a Bíblia ela podia ler, porque era cega, mas também ela tinha algo aqui pulsando dentro dela. Vamos ver quem era essa irmã? E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já muito avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Mas ela, o que tinha? Ela não se afastava do templo. Ela não se afastava da igreja. Aleluia! Servindo a Deus em jejuns, orações, noite e dia. O mesmo que pulsava em Simeão, estava dentro daquela pequena mulher cega. Era o mesmo espírito pulsando, era o mesmo desejo, era o mesmo anelo. Ela estava ali, por que ela ficava naquela situação na igreja? Ela anelava ver algo. Ela anelava ver o Messias que ia chegar. E Deus conhece os que são seus. E o Simeão está lá na casa dele orando, Senhor. Se ele já orava antes, agora depois que o Espírito Santo se revelou a ele, agora ele orava mais, Senhor. Agora tu me falaste que eu não vou morrer. Os dias estão passando, Senhor. Os dias estão passando, Senhor. Os dias estão passando, Senhor. Como é que vai ser? Mas eu estou confiando na sua promessa. O Senhor disse que eu não morreria. O Senhor disse que eu não ia falecer antes de eu ver isto que arde no meu coração. E um dia ele estava lá, o Espírito Santo chegou e disse assim, Simeão, levanta, vai para a igreja, aleluia, chegou a hora, Simeão, aleluia. Você vê que tem algo aqui dentro, quando nós nos reunimos, há algo quando você está no companheirismo da casa de Deus, há algo quando você está junto com seus irmãos, há algo que flui aqui que pode te ajudar. Por isso que o diabo, a primeira coisa que ele faz na vida de uma pessoa, e o primeiro objetivo que ele tem é afastá-lo da igreja. Ele quer que a pessoa fique em casa, porque em casa, aí ele pode trabalhar tranquilo com você na sua casa, pode colocar um monte de coisa na sua cabeça para fazer tantas coisas e te afastar da palavra, te afastar da comunhão. E aqui não, aqui você está, o fogo está ardendo, nós louvamos a Deus, os seus problemas são resolvidos, Deus desce, Ele sabe o que tu precisas, Ele vem no culto, traz uma palavra, uma frase daquilo que você precisa ouvir, e ali Ele soluciona o problema, Ele te renova, Ele te dá nova vida, te dá novas forças, te dá força para caminhar, Ele segura na tua mão, Ele sai contigo, Ele diz, você não vai parar não, eu vou contigo aonde você precisar ir, eu vou com você. Aqui é o lugar que nós somos abençoados. Para onde Deus mandou Simeão? Para a igreja. Para a igreja. Porque era lá que ia ser a revelação, a manifestação. Se Deus tem que te falar alguma coisa, meu irmão, Ele vai te falar aqui. Ele vai te falar através do púlpito. Ele vai te falar através do ministro. Ele vai abençoar a tua vida através do púlpito. Simeão vai para a igreja. E o coração de Simeão pulsou. Eu creio que naquela hora que ele se levantou, o seu coração começou a pulsar e bater mais forte. E ele chega na igreja, no templo, aleluia. E agora, Senhor, como é que vai ser? Não, vai lá para a tua salinha. Ele ficou lá na salazinha. Senhor, e agora? Eu estou tão feliz. E algo estava tomando conta daquele homem. De repente, o Espírito Santo disse, Simeão, levanta, vai agora no pátio lá fora. Aleluia! O Senhor conhece os que são seus.
Quando ele chega lá fora, aquela fila de mulheres. Porque todos os dias nascia crianças em Israel, e muitas crianças, e todas elas tinham que ir no mesmo lugar, no templo, porque as crianças tinham que ser apresentadas. Era um costume em Israel. E como nasciam muitas crianças, geralmente todos os dias tinha uma fila grande de mulheres com um bebezinho no colo. E Simeão olha, aquela fila imensa para ser apresentada naquele dia. Porque era apresentado 8 dias após o nascimento, como Jesus foi apresentado 8 dias após que ele nasceu. Ele nasceu Cristo, e 8 dias depois ele foi apresentado e deram o nome de Jesus para ele. Isso é que a Escritura diz. Bom, aleluia. E você vê que ele estava ali, e as mulheres lá, e o Simeão olhando, e agora, Senhor? E agora, quem será este menino? Quem será ele, Senhor? Quem é dessas que estão aqui? Mas ele vai olhando bem calmamente na fila, e o Espírito Santo de Deus, e dirigindo ele olha num determinado ponto da fila, tem uma mulher sozinha, afastada de todo mundo, porque ninguém queria se aproximar dela. Esse é o quadro que o profeta faz, que as mulheres diziam assim, nós não vamos nos aproximar desta mulher não, desta moça aí, porque nós sabemos a história dela. Ela era para estar apedrejada, já era para ter morta, já está para estar morta, não sei por que ela está viva, porque ela tem uma história que ela contou aí para o marido dela, de que ela foi visitar a prima dela, passou 3 meses lá para uma tal de cidade, lá visitando uma prima, e quando chegou grávida. E quando chegou grávida, ela não estava nem casada ainda, não estava nem junto com o marido, aí ela disse para o marido que foi um tal de Espírito Santo que colocou isso dentro dela. Como é que ela quer que nós creiamos numa coisa? Ela enganou o marido dela, mas ela não engana não. Nós não queremos nem estar junto dessa mulher aí, porque olha, não dá nem para ficar perto dela. Essa é uma suja, mentirosa. Mas elas não sabiam, se afastaram de Maria, porque elas tinham um conceito de que eram puras, porque elas seguiam a lei, porque elas estavam ali obedecendo a lei de Moisés, e elas que tinham que ficar longe daquela mulher que era suja. Mas Maria sabia quem era ela, sabia a visita que ela tinha recebido. Não foi de um homem qualquer, não foi de um mensageiro que ela recebeu a visita, não foi de um homem qualquer, foi um mensageiro que pregou para ela. Ela creu na mensagem do mensageiro, ela não teve contato com homem algum, o Espírito Santo colocou aquela célula de sangue dentro dela, ela sabia quem era aquele que estava nos braços dela. E quando você sabe aquele que está dentro de você, você não se importa de ser zombado, você não se importa de ser ridicularizado pelos outros, você não se importa que as pessoas falem de você. Você sabe quem foi que pregou para você? Não foi um homem, foi um mensageiro que trouxe uma mensagem, que foi colocando Cristo dentro da sua vida, que tirou você da lama que você estava. Você tem que ter certeza que Deus te conhece, meu irmão. Minha irmã, você tem que ter certeza que Deus te conhece. Se Deus não te conhecesse, Ele não tinha mandado um mensageiro pregar para você. Podia ser outra, não você. Mas por que Ele manda essa mensagem para você? Porque o fundamento de Deus tem um selo. Deus conhece o que são seus. E a Maria estava lá, ridicularizada, zombada, todo mundo rindo e se afastando dela. Mas os olhos de um homem, que o Espírito Santo estava sobre ele, que tinha recebido uma mensagem, uma revelação, olhou para ela, e o Espírito Santo diz, todos podem se afastar, mas você se aproxime dela, porque é ali que está a bênção que eu prometi para você. Aleluia! Glória a Deus! E o Simeão se aproxima, mesmo resolutamente com passos, com aqueles passos bem curtos, porque já estava velhinho, aleluia! Mas quando ele chega perto dela, os outros ficaram olhando, o que é que esse sacerdote quer saber com essa moça? O que é que esse sacerdote tem a ver com essa mulher? Mas quando ele colocou os olhos, o Espírito Santo que estava aqui disse, é esse aí, meu filho, é agora que está se cumprindo aquilo que eu falei para você! E ele toma o pequenino nos braços, me dê aqui, minha irmã, esse bebê, aleluia, eu sou um sacerdote. E ele pega o pequeno bebê e levanta, e os seus olhos começam a derramar lágrimas, ele começa a chorar, por ver o cumprimento da revelação. E ele disse, Senhor, eu não quero mais viver, pode levar o teu servo agora, despacha o teu servo em paz, porque os meus olhos acabaram de ver a tua salvação. Aleluia!
E quando ele está naquele êxtase, naquela alegria, e agradecendo a Deus pelo cumprimento da revelação, ele ouve um soluço atrás. E quando ele olha, lá está a irmã Ana, mesmo cega, mas o Espírito Santo também trouxe ela ali. E ela estava adorando e louvando a Deus, e dando glória a Deus. E um culto foi feito naquele pátio, como nunca houve. Nunca aquele pátio presenciou uma alegria tão santa, uma coisa gloriosa, gostosa. Era um culto pequeno de uma pequena mulher, moça, ridicularizada, mas que tinha uma certeza de quem ela tinha conseguido para ela, uma bênção de Deus, de um homem revelado e uma mulher revelada no meio daquela tão grande multidão, não só no pátio, mas não era só no pátio, era toda Jerusalém, era toda aquela região, ninguém sabia, mas eles sabiam. Ninguém viu. Será que o Caifás não estava lá? O Anás estava, mas não viram. Mas eles viram. Por quê? Porque o fundamento de Deus é esse: Deus conhece os que são seus. Conhece? Conhece os que são seus. Por isso que Deus, Ele sabe. Você quer ver como Deus conhece quem é? E Deus sempre vai usar um ministério. Deus sempre vai usar um mensageiro. E esse mensageiro vai pregar para que ele possa trazer quem são os seus. Um dia, o profeta Elias estava correndo de Jezabel. Ele tinha desafiado e vencido os 850 profetas, que eram 450 de Baal e mais 400 de Azerá. E os matou lá no vale. E a Jezabel manda só um recado e diz para ele: você, sabe o que vai acontecer? Hein? Eu vou cortar tua cabeça, faça-me os deuses. Isso e outro tanto, se amanhã às tais horas tua cabeça não tiver rolado de cima do teu corpo. Só um recado que ela mandou. Mas ela pensava que ela era alguma coisa, aquela mulher. Mas ela não era nada. Diante de Deus, não. Ela podia ser alguma coisa para o Acabe, para os outros que estavam lá, mas para Deus ela era um lixo. Porque ela não temia ao Senhor. E Deus é tão bom, Deus é tão tremendo, que a Jezabel não gostava de nenhum servo de Deus. Jezabel não gostava de nenhum que servisse ao Deus verdadeiro, porque ela queria que adorasse o Deus dela, que era Baal. E Deus vai lá e disse: eu vou provar que eu sou Deus. Eu vou colocar um homem dentro do palácio e ele vai passar na tua frente, mas ele é um homem que me serve. Quando Deus quer, ele faz, e ninguém vai impedir que Deus faça. Você quer ver que é esse homem? 1 Reis capítulo 18. Capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. Preste bem atenção. No versículo... e sucedeu que depois de muitos... Eu estou no versículo 1. De muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Ele era mordomo. Deus ainda deu uma posição lá em cima para ele. Ele era mordomo de Acabe. Mas a Bíblia diz: o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Quando Deus quer, Ele faz qualquer coisa. Não importa quem seja, não importa se seja Jezabel, Acabe. Mas quando Deus conhece o que são seus, Ele pega esse, coloca lá nas barbas de Acabe, coloca debaixo dos olhos de Jezabel. Mas um homem que temia ao Senhor, não se dobrava a Baal, não servia aos deuses de Jezabel, ele adorava ao Senhor Deus. Deus sempre vai ter um homem em algum lugar. Você acha que é impossível? Não é impossível. Quando Deus quer, Ele faz, Ele coloca onde Ele quiser. Um homem que tema Ele, uma mulher que tema Ele, que sirva a Ele, e não importa o que sejam as circunstâncias. Por quê? Porque o fundamento é esse: Deus conhece os que são seus. Conhece? Sim. E quando Acabe, quando Jezabel vai, e ela diz para Elias que vai cortar a cabeça dele, ele foge, pega o seu moço, deixa em Berseba, vai lá no caminho de um dia, entra no deserto,
E ele diz aqui, eu tenho que me esconder em algum lugar para Jezabel não me achar, e que ela vai me matar. E ele vai e pede a morte debaixo de um zimbro, e o profeta faz um quadro, que Deus sempre cuida daquele que é dele, não é verdade? Porque eu digo, Deus conhece o que é seu e cuida do que é seu. Quando o Elias está lá pedindo a morte, eu quero morrer, Senhor, me mata. E o profeta diz assim, que Deus fez uma reunião, chamou os anjos assim, vem cá, Senhor, anjos, na minha presença. Os anjos chegaram lá, quem é o anjo que tem a mão mais macia aí? Eu acho que sou eu, Senhor. Então desce e vai fazer uma massagem lá no meu servo, porque ele está precisando de uma massagem, está muito estressado. E o anjo veio lá, pegou, Elias, eu estou aqui para fazer uma massagem, rapaz, tu está muito estressadinho, tu vencesse os 450, os 800, foi muito difícil matar aqueles homens, e agora está com medo de Jezabel, deixa eu fazer uma massagem em ti, está estressado. E o anjo vai lá e faz a massagem. E o Elias, uma massagem aqui já é boa, imagina a massagem de um anjo, né? Dando uma massagem no Elias, depois que termina, Senhor, já fiz. Disse assim, é o seguinte, agora quem é o anjo que sabe fazer o melhor bolo? Sou eu, Senhor. Então prepara um bolo bem gostoso e leva para o meu filho lá. Ele precisa de comer. Deus conhece o que são seus. Deus já te deixou sozinho alguma vez? Já te abandonou no momento difícil? A prova vem, mas ele está contigo. Aí o anjo chega lá, traz um bolo para Elias. Elias, olha, eu fiz um... Irmão, a minha esposa prepara uns bolos gostosos que eu gosto. Agora imagina, se o bolo dela já é gostoso, agora imagina um do anjo que prepara. Especialmente, Elias come. E eu sei que, não sei que ingrediente tem ali, não sei se tem fermento, se não tem, não sei nem que tipo de massa é. Eu só sei que a comida que vem do céu é forte. A Bíblia diz que quando aquela comida, Elias se levantou, sabe quantos dias ele andou? 40 dias, com um bolo que o anjo fez para ele. 40 dias ele andou, 40 dias ele andou, meu irmão. Aleluia! Por isso que a comida do céu que nós comemos, ela é forte. Deus manda para nós, não é só amanhã se acaba quando nós pregamos. Você pode andar, você pode ir, você pode aonde você for. Deus, ele fortifica você com o bolo, com o pão que vem do céu, o maná que Deus manda. Bendito seja Deus. E Elias vai e se esconde numa caverna, todos nós conhecemos a história, e Deus vai ao encontro dele. O que tu fazes aqui, Elias? Porque Deus sempre vai ao encontro daquele que é dele. Você pode tentar sair, pode tentar fugir, pode tentar andar, mas ele vai atrás. Ele não te deixa, porque Deus não perde. Deus não é perdedor. Ele foi atrás de Elias, e você sabe a história que veio o terremoto, veio o fogo, veio aquele estrondo, tudo, e não, Deus não estava, mas estava naquela voz, e graças a Deus que Deus está sempre na voz. E falou com ele, o que fazes aqui, Elias? E você vai para o capítulo 19, e olha só como Deus conhece os que são seus. E veja no versículo 14. Elias se desculpando com Deus, e ele diz, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 14, ele diz assim, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai meu filho, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, olha Deus dizendo, tu unge Azael, olha Deus dizendo nomes, procura um rapaz chamado Azael, e tu unge ele rei sobre a Síria. Depois tu vai a Jeú. Sabe quem é o Jeú? Não sei. Ele é filho de Ninsi. Tu unge ele rei sobre Israel. E também tu vai a um moço chamado Eliseu, que ele é filho de Safate. Tu sabe onde ele mora? Ele mora em Abel Meolá. E tu vai e unge ele profeta em teu lugar. Deus conheceu o endereço de cada um deles. Você não vê que a eleição está aqui? Deus dando para Elias o endereço, para onde estava cada um deles. Não era para ele errar o endereço, era para ir certinho. Por isso que você vê, Elias passa pela porta do seminário dos profetas e não vê nenhum lá. Mas ele vai naquele que o Senhor mandou, que estava lá no meio do campo, lavrando com 12 juntas de bois. E Elias vai lá e diz, é esse aí, ó. Aqui é Abel Meolá, é esse homem. E põe a capa sobre ele e nem fala nada. E Eliseu que estava ali entendeu.
foi preciso o profeta pregar para ele: olha, eu sou Elias, sabe? Eu sou o Tisbita, eu sou aquele que matou os 450 e mais os 400 de Azerá, sabe? Sou eu que estou enfrentando Acabe e Jezabel. Não pregou, só colocou a capa sobre ele. A capa é esta mensagem. E quando colocou a capa, o Eliseu, que já tinha dentro dele algo, porque Deus trabalha nas duas pontas. Deus não manda chamar qualquer pessoa, não. Quando Deus te chamou, é porque a semente já estava aqui dentro. Ele já tinha colocado a semente. A semente já estava aqui, como o coração de Simeão andava pulsando por ver o Messias. Dentro de você também tinha algo que pulsava por algo superior. É por isso que você não deu conta de viver no mundo. É por isso que você não deu conta de viver numa denominação. É por isso que você não deu conta de ser um cristão de qualquer maneira aí, por aí. Você tinha que ser um cristão dessa palavra. Foi Deus que colocou isso aqui dentro. E isso pulsava, como pulsava no coração de Simeão, como pulsava no coração de Ana. Mas um dia Deus mandou o outro lado, a ponta do outro do fio, que foi a mensagem do profeta. Quando você ouviu a mensagem, você disse: é isso aí, eu sou isso aí, glória a Deus. E você veio para a palavra. Não foi isso que aconteceu? Elias só jogou a capa. Quando ele jogou a capa, o Eliseu olhou e disse: eu estou entendendo. Eu sei o que está acontecendo aqui. Aleluia. Espere, não vá embora. Deixa eu primeiro me desfazer disso aqui. Olha, irmão, ele nem disse para ele: espere eu terminar essa lavrada aqui, sabe? Ainda vai demorar o dia inteiro para terminar. Não, foi na mesma hora. Porque o cristão que tem algo aqui dentro dele é na hora. Ele não espera para amanhã. Ele não vai dizer: pode ser amanhã. Quem sabe quando eu ficar mais velho. Aquilo que está pulsando dentro dele, traz ele agora, na hora, para a palavra da hora. Eu não estou falando isso e pregando para qualquer pessoa, porque nós não estamos pregando uma religião e pedindo pelo amor de Deus. Deus não está pedindo, por favor, creio em mim, porque se vocês não crerem em mim, sabe como é, né? O meu sacrifício vai ser em vão. Não, quando Jesus veio morrer, ele sabia que ia ter crentes para crer nessa palavra dele. Se Deus não visse um eleito aqui em Camboriú, ele não ia mandar essa mensagem aqui. Nós não estamos pedindo, pelo amor de Deus, para alguém crer nessa mensagem. Nós temos que encontrar as águiazinhas. Elas podem estar perdidas por aí, por essas ruas de Balneário. Pode estar perdida por essas ruas aí de Camboriú. Mas tem algo pulsando dentro delas. Não dá certo aqui, não dá certo ali. Minha vida não vai bem aqui. Tem algo dentro de mim que não se conforma. Ele está esperando encontrar isso aqui, meu irmão. Você não vê que tem pessoas que você fala e começa a falar e o coração dela começa a abrir, os olhos dela começam a brilhar e elas começam a ouvir e elas começam a perceber: não, tem algo diferente aí. Você não vê que tem um irmão que vem na escola dominical agora toda manhã, domingo de manhã, e está ouvindo a palavra. Ninguém disse para ele: tu precisa vir, sabe como é? Ninguém foi bater na costa dele e dizer: tu precisas vir, sabe como é? Não, a gente recebe normalmente todas as pessoas que vêm, mas não adianta eu trazer as pessoas para essa palavra que não vai dar certo. Não adianta eu forçar, dar um presentinho para ele, sabe como é? Eu vou te dar um presentinho para te aceitar a Jesus, sabe? Isso não vai funcionar. Ele vem uns dias depois, ele vai embora. Não sou eu que tenho que trazer as pessoas, não é a igreja que traz, mas a palavra ela que traz. É ela que atrai, é ela que traz o eleito. E quando ela traz, ele fica, ele não vai embora. Louvado seja Deus. Porque Deus conhece quem são seus. Deus conhece os seus. E tem mais uma coisa que eu quero dizer para você: Deus não chama qualquer um, não. Deus conhece a estrutura de quem Ele chama. Ele sabe. Deus não fica tentando: vamos ver se dá certo, sabe, esse crente aí. Eu vou botar ele aí, vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Deus não é de arriscar. Aí depois a pessoa vai embora e diz: Deus perdeu e o diabo tomou conta. Negativo. Deus não perde. Ele chama o que ele viu. É isso que ele chama, porque ele sabe quem é. Ele não vai em vão. Não. Você vê que ele escolheu Jeú. Quem é esse Jeú? Meu irmão. O Jeú era um capitão do exército. Estava no meio dos outros lá. Mas ele era diferente. Ele tinha algo dentro dele. Meu Deus, quando Deus chama o homem, ele sabe que tem algo diferente nele.
Ele não é. O Jeú, até dirigir, ele dirigia diferente. Ele tinha uma maneira de dirigir que todo mundo identificava. Esse homem tem alguma coisa diferente nele. O Atalaia conhecia. Todo mundo sabia que o Jeú era diferente. E você vai ver, meus irmãos, tem que ter uma diferença. O que é de Deus é diferente. Não adianta, Deus não mistura. O diabo gosta de mistura. Inclusive, o do rei da Síria veio e misturou Israel com os da Síria e deu uma mistura mestiça chamada samaritanos, que os judeus não gostavam deles. Deus não é misturador de coisas. Deus é separador. E ele disse que os seus ministros iam pregar neste púlpito, eles queriam ministros separadores. Não misturadores, que mistura a palavra, hibridiza ela e faz conforme o desejo do coração das pessoas. Não! Nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos para agradar o Senhor. Separadores é o que Deus quer. Porque Deus separou, quando Ele criou o mundo, Ele disse, eu quero separar. O que é dia, o que é noite. E o sol vai brilhar de dia, a lua de noite. Deus fez separação. Ele separou terra de água. Deus é separador. Agora, se Ele separou a natureza, como é que Ele não separa pessoas? Se Ele chamou você, é para separar mesmo. Separar de quê, pastor? Das coisas erradas, do mundanismo, do pecado, das coisas que Ele não gosta, daquilo que não é dele, Ele quer você longe. Por isso que o fundamento de Deus é esse. Deus conhece os que são seus. E quem profere o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Aleluia! É para se apartar? É. Com ele não tem meio termo, não. Não é isso que andam fazendo por aí, não. Pastores frouxos, que não têm coragem de pregar contra o pecado. E a igreja vai misturando com tudo e vai entrando desse jeito. Não, sabe por quê? Porque o dízimo é bom, sabe? A gente tem que guardar a pessoa aqui, porque senão, sabe, vai diminuir. Eu quero saber se vai diminuir alguma coisa. Deus me levantou e está cuidando de mim até agora. E Ele vai continuar cuidando. Amém. Mas o que é certo, o que é errado, não importa quem seja. Ele quer separação. Separadores. E o Jeú era diferente. E quando chega na hora, quem ele unge? Chama Eliseu. Eliseu chama o seu moço e diz, tu vai lá naquela cidade de Ramote e Gileade. Tu vai encontrar um monte de capitão lá. Mas não é todos eles. Tem um lá que eu conheço. Pega a tua montolia de azeite e vai ungir ele lá. Só chega na porta e grita assim, quem é Jeú aqui? Ele vai se manifestar. Olha só como é o profeta. Deus conhece os que são seus. Não tinha tanto capitão bom? Tinha, mas não servia. Deus queria aquele. Deus tem um que Ele quer. E quando Ele disser, sou eu, tu diz, vem aqui, capitão, vem aqui. Eu tenho uma coisa para ti. E ele vai. Quando tu chegar, tu diz para ele, te ajoelha aqui. E quando se ajoelhar, tu derrama o azeite na cabeça dele e diz assim, a partir de hoje eu estou te ungindo rei sobre Israel. Mas não é um rei para te ficar bonitinho lá no palácio, só na boa, comendo do bom e do melhor. Não, eu estou te ungindo com uma missão. Tu vais acabar com os desmandos e com a família de Acabe. Esse é o teu propósito. Tu vais ser rei para isso. E o pequeno moço foi lá, com medo, porque era com o capitão que ele estava... Esses capitães, se ficarem bravos comigo, eles vão me matar. Mas ele estava cumprindo algo que era do Senhor. O Senhor conhece quem é dele. Aleluia! E quando ele fez, que o capitão se apresentou, mandou se ajoelhar, derramou o azeite e disse, olha, Deus tem uma missão para ti. O que tu vais fazer é acabar com essa família aí. Meu Deus! Deus estava mandando ele acabar com a família do rei que estava ainda no trono. Que coisa é essa? Deus estava ungindo um rei se o outro ainda estava lá sentado no trono. Mas é que o pecado chegou até aqui, ó. Estava nas narinas de Deus e Deus não estava suportando mais. Ele não queria saber se o Jorão estava lá no trono, que era o filho da Jezabel ainda estava lá. Deus estava ungindo já outro porque ele tinha pressa em fazer o que ele queria. E Deus tem pressa hoje em fazer o que ele quer. Os capitães não entenderam. O que está acontecendo? O que esse louco veio fazer? Não, ele não é louco não. Vocês não entenderam o que ele disse.
O que é que ele está falando? Ele está falando que eu sou, agora a partir de hoje eu sou o rei. E eu sou o rei em Israel e eu tenho que acabar com essa família aí do rei. Podia que houvesse uma revolução ali. Podia que houvesse que os outros não acreditassem. E se os outros não acreditassem? Mas quando Deus trabalha, Ele trabalha de todas as maneiras. Porque os outros disseram, então, se foi o profeta que falou, foi. Então nós vamos crer no que o profeta disse. Já pegaram ele, já colocaram em cima do cavalo e disse, viva o rei, viva o rei. E ele disse, então eu sou rei, aleluia. Glória a Deus. E meu irmão, você pensa que ele perdeu tempo? Você pensa que sabe como é? Eu vou para minha casa e vou ler a Bíblia, sabe? Eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um jejum de 40 dias, sabe? Para ver se eu posso cumprir. Não, nós temos que tomar Deus em sua palavra. Foi na mesma hora que ele se levantou e disse, se Deus mandou fazer, nós vamos fazer agora, aleluia. Não tem que esperar para amanhã. Tem pessoas que ficam adiando sua vida espiritual, querendo jejuar amanhã. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você tome Ele em sua palavra hoje ainda. E creia no que ele disse. É assim que o milagre acontece. Deus quer homens e mulheres que o tomem em sua palavra. Aleluia. E você sabe o que é? Eu gosto das particularidades de Jeú. Ele era um homem que andava diferente, dirigia diferente. E o porte de um cristão é diferente em qualquer lugar. Se você está como um cristão aqui, você foi chamado por uma mensagem da hora poderosa. Não foi poderosa? Foi? Se isso não está fazendo diferença na sua vida, meu irmão, é melhor você desistir e ir embora. Nem venha mais aqui. Eu tenho que ser sincero com você. Não estamos aqui para brincar. Sabe como é que é? Irmão, Deus te chamou com um propósito. Você sabe que Deus ficou tão contra aquela Jezabel, mas tão contra aquela Jezabel, que ela viveu lá naquele tempo. E em Apocalipse, Deus vem e se revela para João. E quando ele fala para a carta de Tiatira, Deus dá uma repreensão em Tiatira. Qual é a era de Tiatira? Se você olhar, a era de Tiatira é a era mais negra que houve. Que aquela bolinha das eras é a mais negra que está. Por quê? Foi a época que a igreja, se você vê o quadro aí, dá para ver o quadro da era de Tiatira? Não está a bolinha quase toda preta aí, praticamente preta? Toda negra. Porque foi a época que a igreja, da história da igreja, que ela mais se distanciou da verdade. Foi onde entraram tantas coisas, o mundanismo entrou, o pecado entrou, tantas coisas se misturaram dentro da igreja. A era ficou negra, foi isso que Deus mostrou ao nosso profeta. Foi nos anos da Idade Média. Foi o período mais longo da história da igreja, o período mais negro. E Deus chegou lá, chamou o mensageiro da era. Está lá, Apocalipse 2, veja, eu vou mostrar para você. Apocalipse 2, Deus disse no versículo 20, mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Deus dizendo para aquela era, eu tenho contra ti o que é? É que tu toleras essa Jezabel. Não sei se está escrito dessa forma aí. Leia aí, irmão Guilherme, como é que está no versículo? Não apareceu o versículo? Não está aí Apocalipse 2:20? Eu pensei que estava. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que tu toleras esta Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem, e para que come dos sacrifícios da idolatria. Fornicação. Que fornicação? Você pensa que era fornicação natural? Não era nem isso, era espiritual. Fornicando com deuses estranhos, com atitudes estranhas, com coisas estranhas, fornicando com o mundanismo, fornicando com o pecado, entrando na igreja e Deus repreendendo. Por que Deus está falando em Jezabel no Novo Testamento se ela viveu lá atrás no Velho Testamento? É porque o mesmo espírito de Jezabel, ele veio, meu irmão. O mesmo espírito que estava em Jezabel, que ensinou dentro de Israel as mulheres desrespeitar os seus maridos, ensinou elas a querer ser mandonas dentro de casa, ensinou elas a querer cortar seus cabelos, pintura. Foi isso que ela ensinou. Qual foi o fim de Jezabel? Morreu comida pelos cães. Não sobrou nenhum pedaço, só a palma da mão e a pé, porque veio o juízo através de um profeta. E eu pergunto, Deus mudou? Não! Isto prova, se Jezabel viveu no Velho Testamento e Deus está falando dela no fim da Bíblia,
É porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Se Ele não gostava das atitudes de Jezabel lá atrás, Ele não gosta hoje também. E se existe mensagem, nós temos que pregar contra isso. Não importa quem seja. E a gente vê o mesmo espírito tentando entrar e dizendo para elas, corta o teu cabelo, sabe? Uma pinturinha aqui e ali. E nós lemos de manhã que Deus não precisa dessas empresas de cosmético para fazer você mais bonita hoje. Deus está tratando isso como lixo. Deus não quer que Satanás dite moda para você. Ele tem a sua palavra para a sua noiva. Eu não quero que Deus venha me repreender, porque o mesmo Espírito que veio lá de trás, ele circulou nas eras, e todos eles estão aqui nesta última era, cavalgando aqueles cavalos, os mesmos Espírito, e Deus está nos indicando por que ele levanta Elias. Agora você vê a grandeza de um ministério. Deus levanta Elias, e aquele homem, Deus conhece os que são seus, não diz quem é, nem quem é seu pai. Deus não está preocupado quem é o pai de Elias, quem é a mãe de Elias, quem são os irmãos de Elias. Deus estava preocupado na essência daquele homem, que ia ditar as regras e levantar o dedo e dizer para Jezabel, tu estás errada. Jezabel dizia, tu não é meu pastor. Eu sou teu pastor, sim, nem que tu não queiras. Aleluia! E Deus ama esse espírito, gostou tanto desse espírito que resolveu usar ele 5 vezes. 5 vezes. Deus gostou do espírito de Elias. O mesmo espírito estava sobre Eliseu. Era o mesmo espírito que estava sobre João Batista, porque o Caifás, o Anás, não tiveram coragem de pregar para o Herodes e dizer que ele estava vivendo uma vida de adultério. Mas Elias, na vida de João Batista, disse, tu estás errado, larga a mulher do teu irmão. Deus tem que ter Elias pregando ainda. Colocando em ordem as famílias. Não adianta ter igreja desordenada, com famílias desordenadas. Se tiver família desordenada, vamos fechar a porta e vamos embora. Não precisa estar aqui. Eu vou plantar batata, é a melhor coisa que eu faço. Mas eu estou pregando para uma noiva que vai encontrar com o noivo num desses dias. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Será que Deus não sabia que o espírito de Jezabel ia estar nesses últimos dias também? Sabia. É por isso que ele vem no William Branham, o profeta de Deus, e levanta e põe Elias nele, o espírito de Elias nele. Aleluia! E ele disse, essa mensagem nunca se denominará, ela nunca será uma denominação. Ele morreu e ela continua firme, firme naquele que ouve ela. Aleluia! Eu creio que ele gosta disso quando nós pregamos estas coisas. Se quiser um evangelhozinho açucarado, tem muitos lugares que estão pregando aí, para massagear o ego e dizer, sabe como é, pode permanecer do jeito que tu tá, Deus vai te abençoar, tu vai prosperar. Prosperar coisa nenhuma. A prosperidade, ela está aliada à fidelidade ao nosso Senhor. A obediência, o temor do Senhor. É aí que a prosperidade vem. Você alinha a sua vida espiritual com a palavra e Deus te abençoa na família, Deus te abençoa nos negócios. Eu quero ver um aqui para reclamar. Se Deus não está te abençoando. Tem pessoas aqui que vão ganhar a casa daqui a poucos dias. Tem pessoas que Deus está resolvendo os problemas, já aumentou o salário. Já passaram momentos difíceis e Deus está lá. Deus está provando que está contigo. Quem é você? Porque Ele te conhece. Você não tem que dar lugar para esse espírito jezabelístico que está por aí. Porque ele quer só tua derrota, quer te jogar no lixo, te fazer de novo um réu lá, uma coisa, uma podridão. Jesus já te tirou disso, te trouxe para a palavra, te colocou em lugares celestiais.
Eu gosto disso. E creio que o Senhor gosta também. E eu encerro aqui. Porque o espírito de Jeú era diferente. Ele saiu para cumprir a palavra do Senhor. E ele, o espírito, por que Deus escolheu Jeú? É porque viu nele aquele espírito. E quando Deus chama, irmão, ele chama por companheirismo. E Jeú, no capítulo 10, versículo 15, só mais esses versículos. Ele vem no caminho, ele vem caminhando, zeloso para com o Senhor, querendo fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E ele encontra um irmãozinho no meio do caminho, chamado Jonadab. Segundo Reis 10, versículo 15. E ele diz, e partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe. Aí você diz assim, por que ele encontra Jonadab? Jonadab não era um qualquer, meu irmão. Você já ouviu falar nos Recabitas? Quem já ouviu a história dos Recabitas? Recabitas na Bíblia era um povo que o pai deles era temente a Deus e disse para eles, meus filhos, eu vou deixar um recado para vocês. O temor do Senhor eu quero que esteja na vida de vocês. Vocês nunca na vida de vocês tomem vinho, nem bebida forte. Tu acha que Deus vai mexer com qualquer um, meu irmão? Deus já coloca no coração da pessoa algo. Os recabitas eram assim, até teve um teste com eles, que chamou, não sei se foi Josué que chamou, eles fez um teste, vamos ver se eles estão firmes mesmo. Olha, vamos tomar vinho, o Senhor mandou nós tomarmos vinho ali. Eles disseram, não podemos fazer isso, por quê? Porque o nosso pai já está até morto, mas ele deixou um recado para nós, que nós sejamos obedientes ao Senhor e nunca ponhamos vinho na nossa boca. Deus testou eles e eles ficaram firmes. Tu acha que Deus vai chamar qualquer um, meu irmão? E esse Jonadab era da descendência de Recabe. E o Jeú que vem com a palavra, da hora, com ele encontra o Jonadab e para o carro. Quando para, o Jonadab vai ao encontro dele, o qual saudou e lhe disse, Jonadab, reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? Está vendo a sinceridade de um irmão com outro? E nós que seguimos esta mensagem, nós temos que ser sinceros. Se um irmão desta mensagem soubesse a grandeza que é esta mensagem, você nunca fala nada por trás. Fale olhando no olho dele, se você tem alguma coisa para dizer. Aperte a mão dele. Não é desse jeito que eu faço com vocês? O que eu tiver de dizer, eu não vou mandar recado. Eu acho que um irmão que ama, fala sinceramente, olhando no olho. E aí, qual o problema que tem? Deus quer sinceridade. Deus pediu do profeta que ele fosse mais sincero. Se ele fosse sincero, ele conseguiria vencer aquele poder daquela cobra mamba, que estava simbolizando tanta coisa feia, tanta coisa errada, até doutrinas erradas. Ele disse, se tu fores mais sincero, tu terás condição de vencer isto aí. E eu tenho que seguir o que Deus disse ao profeta. Nós temos que ser sinceros, meus irmãos, nem que doa na gente. E Jeú perguntou para Jonadab, o teu coração é reto para comigo, como o meu é para contigo? Isso está falando de comunhão. E se tem uma coisa que eu amo, é comunhão. Se tem uma coisa que eu amo, é companheirismo. Eu gosto de ver quando o irmão tem companheirismo com o outro, mas o companheirismo tem que ser sadio, não aquele companheirismo que chega lá, vai tratar de desassanto. Se for para fazer esse companheirismo, não adianta. Para estar falando disso, ou daquilo, ou da vida desse, ou daquilo. Não faça companheirismo desse tipo. É melhor você nem ir, fica em casa. Isso é o maior prejuízo que há. Isso é como ácido sulfúrico no meio do corpo. Isso é coisa que Satanás gosta. Isso vem do fundo do inferno. Isso vem lá do lago de fogo, essas coisas. E nós não fomos chamados para isso, não. Não fomos chamados para fazer contenda entre irmãos. Isso é coisa que Deus abomina, e tem gente que vai sofrer com isso, continuar com essas coisas. Deus não deixa passar por cima, ele defende o que é dele. Mas Jeú disse, Jonadab, é reto o teu coração para comigo como o meu é reto para contigo? O Jonadab responde, então vem, dá minha mão, meu irmão, e sobe aqui com o meu carro, vem aqui e dá minha mão. E Jeú fez subir no seu carro e disse, vai comigo e tu verás o meu zelo para com o Senhor. E puseram Jonadab no seu carro, coisa gloriosa.
Aleluia! Será que dá para você estender a mão para o seu irmão e dizer, é reto o teu coração para mim como o meu é para com o teu? E dizer, sobe comigo e nós vamos servir ao Senhor junto. Aleluia! É isso que João diz, se nós andarmos na luz, e a luz está aqui, haverá luz nos últimos dias. Não essa luz, mas essa espiritual. Aleluia! Como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o que acontece? O sangue de Jesus Cristo desce e nos purifica de todo pecado. E Jeú vai e faz um regaço, meu irmão. Mata o Jorão. A Jezabel se pinta todinha lá em volta dos olhos. Está aqui na escritura, que não dá tempo de nós lermos hoje. E passa não sei o que, vermelho. Não, vermelho não, vamos dizer que azul, verde, preto, para cá, para ali e tal. E reboca toda a cara dela. E sei lá como é que ela fez aquele penteado. E vai lá para a porta. Quem que ela tenta persuadir a namorar? O Jeú, que estava com a mensagem da hora fresquinha dentro dele, meu irmão. Você acha que ele vai se dobrar a Jezabel? Se ele já tinha se comissionado pela mensagem de Elias, ungido pela mensagem de Elias. Meu irmão, o importante é se sua vida está ungida. Você tem que estar ungido por esta mensagem. Enquanto essa mensagem não te ungir, você ainda vai ser um fracote. Não vai dar conta de vencer nem um negocinho lá que está te derrubando lá e tu fica ali dobrando para aquilo, meu irmão. Para com isso, para com isso. Depois de tu conhecer uma coisa tão gloriosa, se tornar um perdedor para coisinha lá que te deixa levar. Tu é criança ou tu é adulto? O que é isso? Não estamos brincando aqui não, nós não fomos chamados para um piquenique não. Nós estamos num campo de batalha, nós sabemos que é o nosso inimigo. E o inimigo está vencendo muitos lá, que ficam lá brincando. O rapto vai acontecer e tu continua lá naquele... Você sabe que Deus está falando contigo. E a Jezabel olha lá de cima, e o Jeú chega lá embaixo, e quando ele para em frente ao palácio, para o seu carro. E ela diz, opa, parou para mim. E ela está na janela lá de cima, com 2 criados do lado que cuidavam dela. E ela dá uma olhada lá de cima, dá uma piscada para ele, veio em paz em Iri, que matou o seu senhor. Ela já sabia que tinha sido um morto Jorão. Mas ela não está falando com qualquer um, não. Ela não está falando com um crentinho qualquer por aí de meia tigela, não. Ela está falando com um cristão da mensagem. Um que tinha sido ungido pela mensagem de Elias. Glória a Deus! Deus quer cristãos assim no meio dessa geração porca que está aí fora. Dessa podridão que está aí. Que ele vai acabar com essa geração. Ele vai vir um juízo. Está na Bíblia isso. Vai explodir esse mundo. Mas o que é seu ele vai tirar antes. Glória a Deus! Deixa eu terminar aqui. E ela deu aquela piscada e se insinuou toda, porque ela já tinha dobrado muitos, meu irmão. Podia dobrar quem quiser, mas um Jeú com a mensagem de Elias não dobra. E ele olhou, não olhou nem para ela, olhou para os dois. Quem de vocês dois está comigo? Meu irmão. Aí os dois tremeram, né? E olharam para ele. Vocês estão comigo? Então joga ela de cima. Você pensa que a palavra é fraca? A palavra saiu com poder. Joga lá de cima. E eles pegaram lá de lá e agora... lá embaixo. Saber. Caiu lá no meio do calçamento. E eles disseram, vamos gente. Passaram por cima e foram embora. Largaram para trás. E foram lá. Onde é a tua casa? Nós estamos com fome. Vamos comer. Tem almoço lá? Tem almoço. Vamos sentar e vamos comer. E começaram a comer. Daquele... Ih, gente... Vai lá, você. Vai lá, enterra aquela mulher, porque ela é filha de rei, ela não pode ficar estatelada lá no meio da rua. Mas não esqueçam que tinha uma profecia de Elias. E quando Jeú foi ungido, o Senhor disse para ele, lá na hora que o rapaz está ungindo, ele disse, olha, vou te contar um segredo, os cachorros vão comer a carne de Jezabel dentro dos muros de Jezreel, viu? É isso que está profetizado pelo profeta Elias. Veja que quem é da mensagem, a referência dele é a mensagem. A referência dele é o profeta. A referência dele não é uma igreja. A referência dele não é um dogma. A referência dele não é um credo. A referência é a mensagem de um profeta. Aleluia! Olha, o profeta Elias já foi embora, mas ele disse que os cachorros vão comer aquela mulher.
E o soldadinho vem com o seu cavalo, vamos enterrar ela, vamos enterrar ela. Quando chega lá, meu irmão, estava um monte de cachorro acabando o banquete. Acabando de comer as carnes. Que eles olharam, só tinha inteiro a palma da mão e a palma do pé. E eles lembraram do jeito que o profeta Elias profetizou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre sua palavra. Por isso que o profeta diz, tudo que Deus me mostrou, Ele nunca falhou naquilo que Ele me mostrou. Quando nós ouvimos isso, há um temor. Há um temor porque Deus não falha. Aquela mulher tão perversa e tão cheia de si, o corpo dela se tornou esterco de cachorro no meio do campo. É isso que dá o pecado. É isso que dá uma vida imoral, uma vida longe de Deus. Não pode ser diferente disto. Há um juízo para este mundo. As coisas estão acontecendo aceleradamente. No tempo de Noé, eu falei de manhã, a população cresceu. A de hoje está 7,2 bilhões de pessoas. O que tinha no tempo de Noé? As mulheres formosas. O que nós vemos hoje? As mulheres tão formosas que endeusaram e colocaram ela lá em cima. E elas estão nos outdoor, nas revistas. Elas estão em tudo quanto é lugar. Exaltando a mulher e a pornografia através disso. Ela se tornou tão barata. Mas tão barata. O produto está tão barato, feminino, que no tempo de Ló não queriam mais saber de mulher. Capítulo 19 de Gênesis. Os anjos foram lá. Ló ofereceu suas filhas virgens. Eu tenho duas aqui, 2 filhas virgens. Vocês podem levá-las e fazer delas o que vocês quiserem. Não queremos tuas filhas, nós não gostamos mais disso. Nós queremos esses 2 homens que estão aí. Está na Bíblia, capítulo 19 de Gênesis. Veja como é que está hoje. Jesus disse assim, eu não vou dizer o dia que eu volto, mas quando eu estiver voltando, o mundo estará assim. A população crescendo, a beleza feminina e o homossexualismo em alta. Estava lá atrás? Estava. E Eclesiastes diz, o sábio Salomão, tudo que é hoje já foi algum dia. Só se nós quisermos fechar os nossos olhos e não vermos, nós seremos enganados. Mas os filhos de Deus não são enganados porque eles estão examinando a Escritura. E o que é que está ocasionando isto? É porque eles estão dando valor, eles estão adorando a criação, eles estão adorando a mulher. Quando as pessoas estão vendo pornografia, é porque eles estão adorando a mulher. Eles estão se alimentando disto. E eles estão praticando os seus atos de acordo com aquilo que eles estão se alimentando. Isso está na nossa volta, está pertinho de nós, está na nossa vizinhança, está nas famílias, está dentro das igrejas. Porque os filhos de Deus olharam as filhas dos homens, tomaram para si mulheres, de acordo com o que dá. Casamento nem se fala, naquele tempo nem se falava em casamento mais, todo mundo pegava aquela que queria e pronto. Não é assim que está hoje? E não dá tempo, porque eu acabei de esta mensagem, mas Deus nos adverte através de Romanos capítulo 1, porque eles deram valor à criatura e adoraram a criatura em vez do Criador, Deus se aborreceu e entregou seus corpos para lhes desonrarem entre si. Está escrito em Romanos capítulo 1. E diz assim, e eles passaram a se desonrar, e o homem deixou o uso natural da mulher e começou a se inflamar, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza e recebendo sobre si mesmo a punição sobre o seu erro. Eu estou citando a Escritura para você. Você pode pegar Romanos 1, Gênesis 19, e você vai ver, o que o pastor falou é a verdade. É o cumprimento nos nossos dias. Paulo estava falando há quase 2000 anos atrás. E nós estamos vendo, nós somos a geração que estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Não tem política, não tem governo, não tem país, não tem nada. Pode se levantar qualquer voz, pode se levantar qualquer crente, não impede mais isso. Por quê? Porque foi Jesus que falou, nos dias da minha volta, o mundo estará igual aos dias de Noé, igual aos dias de Ló.
Um maior que Salomão está aqui, 107. Nunca houve um tempo desde Sodoma em que o homossexualismo e a perversão estivessem em marcha como está agora. Você deveria ir ao meu escritório e ler a correspondência de mães da Califórnia e arredores acerca da vida de seus filhos. Oh, é terrível. E eu peguei um jornal aqui há 2 anos, sobrevoando Los Angeles, onde dizia que o grande pecado de Sodoma estava aumentando tanto ali. Por isso que tem um juízo previsto para Los Angeles. Você sabe. Você que conhece a mensagem, você sabe. A tal ponto que tinha aumentado 20% em relação ao ano anterior e tudo mais, até mesmo entre os oficiais do governo. E isso está em toda parte. Pecado. É porque as mulheres têm se tornado muito baratas. Elas têm trazido isso sobre si mesmas. É um caso barato. Era costume tirar o chapéu para uma mulher na rua. E hoje, se você fizesse isso, ela riria na sua cara. Fizemos a nós mesmos um bando de corrupção, degradando a nós mesmos. Mas isso é lá fora. Mas Deus tem tirado as nossas irmãs. E tem colocado ela como joias preciosas dentro da sua casa. Por isso que Deus honra o casamento. E diz que você tem que honrar e respeitar a sua esposa. Porque se existe uma coisa melhor que Deus já te deu depois da salvação, é uma boa esposa. Ela é a joia mais preciosa que Deus tem colocado ao teu lado. E você tem que honrar isso como um homem de verdade. Amém? Honrá-la, respeitá-la, cuidar bem dela. Ela é o presente, o maior presente que Deus te deu. Eu creio que muitos talvez já passaram por vidas terríveis, não é? Mas Deus não quer que você ande desse jeito, como um cão sem dono. Porque o homem sem Deus, ele vira um animal. O cachorro quer todas as cachorras para ele. O galo quer todas as galinhas, né? É verdade. Isso é a vida de animal. Mas tu não é um animal, tu és um filho de Deus. Deus te trouxe para a palavra para colocar tua vida em ordem. E esta mensagem veio para colocar em ordem. Pode ser que aí não dê conta, mas a mensagem está dando conta de fazer isso. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Eu fico alegre por isto. Porque ainda podemos bradar. Só se um dia chegar e fechar aquela porta. Pode me chamar do que quiser. Que hoje ninguém pode bradar contra essas coisas que eles já taxam de homofóbico. Esses bandos de demoninhado. Mas nós estamos aqui para defender a palavra de Deus. Quiserem fechar, fecha. Não tem problema. Se quiserem prender, prenda. O Senhor terá uma voz. Eu não sou a verdade é a palavra. E você só está aqui não é por causa de mim, você está aqui por causa da palavra. Eu só estou aqui porque Deus foi misericordioso para comigo, em primeiro lugar. Me tirou de uma podridão. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor que você. Você sabe disso. Sou tanto quanto você. Apenas Deus me deu uma responsabilidade maior. E a Bíblia diz: a quem muito se dá, vai ser exigido. Eu não quero ser um frouxo naquele dia que ele encontre comigo e diga: você não deu conta de pregar o que eu mandei, a palavra. Agora uma coisa é certa: Deus conhece o que é dele. E os que são de Deus, eles ouvem essas coisas duras e eles ficam, eles não vão embora. Por quê? Porque eles gostam disso, eles querem a verdade. Eles não querem que engane com palavrinha. Nós não estamos aqui para coisa nenhuma. Nós estamos aqui como um povo, nós somos maduros. Queremos ouvir o que é a verdade. O que está escrito é isso mesmo. E o profeta disse: pregue a palavra, pregue. E o eleito vai ficar em volta dela. O eleito vai se regozijar. O eleito vai dar glória a Deus. O eleito vai dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Isso é para mim, aleluia. Você está feliz por Deus te conhecer? O fundamento de Deus fica firme tendo este selo
Deus conhece o seu. E aquele que profere o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Fique longe do pecado, fique longe da iniquidade. Coloque sua vida na palavra. Feche seus olhos. Tem alguém que precisa de oração por você? Lembre que o Senhor conhece os que são seus. Se passou alguma coisa na tua cabeça esses dias, de você sair, de você deixar essa palavra, te digo uma coisa: não foi Deus, foi o diabo que falou no teu ouvido. Porque ele tem interesse que tua vida volte. Quem tem interesse em fracasso, em derrota, é Satanás. Mas Deus quer te dar uma vitória hoje. Ele pode te encher do seu espírito, porque o fundamento de Deus pode ficar firme na tua vida hoje. Você precisa ser ungida com esta mensagem de Elias. Ungida, ela tem que vir com uma unção sobre você, que vai te dar força para rejeitar qualquer coisa que seja de Jezabel, que seja do mundanismo, que seja do pecado. Se você quiser, venha. Se você achar que Deus está falando contigo, venha. Se você quiser força, venha. Eu vou já terminar e encerrar, porque chegou o momento final e nós temos que ir embora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar juntos. Glória a Deus. Eu creio que está tudo bem, né? Deve estar tudo bem, porque se está tudo bem, ninguém veio, está tudo bem. Graças a Deus. E que bom que está tudo bem, né? Que bom que está tudo bem. Vamos agradecer ao Senhor. Peça para Jesus te guardar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui nesta noite. Irmã, tu não és uma derrotada, tu és uma vitoriosa. Tu sabes de onde Deus te tirou. Tu sabes. O Senhor te deu honra. Talvez você estivesse numa situação tão difícil se você permanecesse naquele jeito que você ia. Mas Deus te deu honra, te deu esposo, te deu família, te trouxe para cá. Que Ele te dê força, que Ele te unja com esta mensagem de Elias, para que tu possas vencer todas as coisas. Que Ele te unja, que tu possas agora te humilhar na presença desse Deus Todo-Poderoso, e Ele vai fazer de ti uma coluna forte para servir a Ele. Tu não estás servindo a um homem, tu não estás servindo a uma igreja, tu estás servindo a mensagem da hora que Deus te chamou para isso. Esta irmã, Senhor, ela está se derramando em tua presença, se colocando diante de ti, meu Deus. Que ela levante daqui diferente, Senhor, com aquela obra maravilhosa que o Senhor tem feito. Oh, eu creio nisto do fundo do meu coração. Aleluia! Sabes por que ele veio. O Senhor sabe o que trouxe este irmão aqui. Ele está ainda jovem, mas tenha misericórdia dele.
Faça dele uma luz, faça dele um cristão, faça dele um homem temente como Jeú foi, um homem firme de propósito, porque é este homem que o Senhor quer. Faça dele isto, meu Senhor, que ele se livre de toda influência, que o teu Espírito possa operar e que o Senhor faça uma grande obra na vida deste irmão. Ele está aqui diante do Senhor, que o Senhor o tome em tuas mãos, que ele vença todas as coisas, que o Senhor faça dele um grande vencedor, obediente ao Senhor e à sua palavra. Eu oro por ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos conduza, que o Senhor dê força para cada irmão, que o Senhor dê força para estas irmãs. O Senhor quer separadores, meu Deus, homens e mulheres que sejam dedicados a Ti, Sua palavra, ao Seu Espírito Santo. A mensagem da hora é ela que está fazendo a grande diferença aqui neste mundo, meu Deus. Não uma igreja mais, mas filhos de Deus que seguem a Sua palavra. É isso que o Senhor está formando através desta mensagem. Homens que gritem contra o pecado, que vivam uma vida, aleluia, digna diante do Senhor e da Sua palavra. Pai, que o Senhor fortaleça as famílias, os lares, que o Senhor fortaleça a vida destes irmãos e dessas irmãs, que o Senhor opere no coração do marido, da esposa, dos filhos, que nós possamos ver lares cada dia firmados na Tua palavra, lares em que o Senhor possa, meu Deus, estar ali, e homens e mulheres que o Senhor possa contar como contou com Jeú. Há um Deus operando de maneira maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que o Senhor prossiga ao nosso lado. Nós oramos para que o Senhor ajude esta irmã. Eu creio que a obra do Senhor está realizada em sua vida, meu Deus. Eu creio nisto, Senhor. Segure na mão daqueles que estão vindo. Segure na mão, Senhor, do Júnior, meu Deus. Há um pedido de oração por ele. O Senhor chamou aquele irmão naquele dia. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é um Deus que chama, e um Deus que resolve, um Deus que trabalha, um Deus que aperfeiçoa. É um Deus que está ali, Senhor, para resolver, solucionar. Que o Senhor possa libertar o Júnior, que o Senhor possa dar vitória a ele, conduzir a sua vida. Faça a mesma coisa na vida da irmã Sandra, meu Deus. Nós queremos que o Senhor sustente a cada irmão novo que está aqui servindo ao Senhor. Pai, que o Senhor ajude cada um de nós. Nós colocamos a nossa vida, cada um destes irmãos que estão aqui. Eu sei que há uma oração sincera diante do Senhor. Nós queremos ser este que o Senhor possa contar, como contou com Jeú. Ajude, Senhor, os visitantes que estão aqui, Senhor, que vieram, Pai. Que o Senhor os toque, que o Senhor os tome, que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja com eles, meu Deus, que eu creio que a Tua palavra tem falado aos seus corações. Nos dá uma semana abençoada, que o Senhor esteja conosco em cada obra, trabalho que nós vamos fazer esta semana. Ajude os irmãos que vão jejuar, que o Senhor esteja no jejum destes irmãos, fortalecendo, dando graça para cada um que vai fazer, que não esqueçamos do nosso dia, que abençoes o trabalho de fim de semana, que possas salvar as almas, curar as pessoas, encher do Teu Espírito, e usa o nosso irmão que vai vir, e os irmãos que vão vir para batizar. Nós queremos que abençoe este veículo, a qual a chave chegou até aqui, que o Senhor coloque a mão para abençoar, para que seja uma bênção para a vida dos nossos irmãos, enquanto estiverem usando para a Tua obra, para a Tua casa, que toda vez que o irmão estiver ali, o Senhor esteja o anjo do Senhor para livrar dos acidentes, dos males, dos perigos, que o Senhor esteja guardando e livrando de todo mal. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre este veículo, em nome de Jesus. Nós nos dedicamos a Ti, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Cumprimente os visitantes.